Fala, meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff servem para circuito simples e circuito complexo. Então nós vamos trabalhar com elas agora. Vem comigo, hein? Aqui, ó, leis de Kirchhoff. Esse cientista é chamado de Gustav Robert Kirchhoff, é um físico alemão. Ele trabalhou muito com física experimental. Então aqui está dentro da eletricidade, mais precisamente da eletrodinâmica. Então nós temos duas leis. A primeira lei de Kirchhoff, que é conhecida como lei dos nós, e a segunda lei de Kirchhoff, conhecida como lei das malhas. Então vamos analisar aqui, ó. Nós já comentamos que o nó num circuito elétrico é o encontro de 3 ou mais fios. Então aqui nós temos, ó, aqui eu tenho um fio, 2, 3, 4, 5 fios. E o ponto de encontro deles, o ponto de união é esse daqui, ó. Então, esses 3 fios se encontram aqui, daqui saem outro, esses 2 fios se encontram aqui, daqui saem outros 3 fios. Então, este ponto aqui, ó, de encontro, nós chamamos de nó. Então, isso é um nó. Ah, e se não tivesse esse primeiro aqui, só tivesse esse 2, 3, 4, 3 e 4. Então, aqui eu tenho 1 e tem mais 3 aqui. Então, esse encontro de 3 ou mais fios também é um nó. Então, sempre que você tem 3 ou mais fios se encontrando naquele ponto, aquele ponto é chamado de nó. Então, a primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a soma das correntes que chegam ao nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, se eu pegar I1 e somar com I2, se chegou a essas correntes, elas vão ter que sair para algum lugar. É a mesma soma de I3 mais I4 mais I5. Isso que diz a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. A soma das correntes que chegam ao nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Beleza? Nada demais, né? Isso é muito importante para a gente no decorrer do curso, hein? Agora vamos à segunda lei, ou lei das malhas. Bom, vamos ver o que é malha. Para eu falar em malha, eu primeiro tenho que falar o que é ramo. Está vendo aqui que eu tenho um circuito? E esse outro circuito é exatamente igual. Só fiz dois vou falar para vocês por que eu fiz dois. Mas aqui, ó, cada lado, imagina que isso aqui é um quadrado. Cada lado desse quadrado, ó, esse lado aqui, este lado aqui, este, são chamados de ramos. Quando você tem esses ramos que está formando um circuito fechado, você tem uma malha. Então, aqui eu tenho uma malha, aqui eu tenho uma malha. É o conjunto de 4 ramos aqui. Então, o conjunto de ramos nós chamamos de malha. Aí, se tivesse aberto aqui, ó, vamos imaginar que não tivesse C2, tivesse só assim, ó, aberto, o circuito não tivesse fechado. Aí, eu não poderia chamar esses 3 ramos de malha. Mas, como aqui eu tenho circuito fechado, constituído de 4 ramos, eu tenho uma malha. Beleza? Então, esta área aqui é uma malha, essa daqui é uma outra malha. Aqui, eu desenhei o sentido da corrente, já está aqui, ó. Aí você vai perguntar, mas se eu não soubesse o sentido da corrente? Você, usando a segunda lei de Kirchhoff, você vai calcular a corrente normal, como você sempre fez. E se esse número é negativo, esse negativo da corrente está indicando para você que o sentido que você usou não é o correto, o sentido é o contrário, mas o valor é sempre o mesmo. Bom, então vamos aqui. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, diz o seguinte, que em um circuito fechado, a soma das DDPs ou tensões é nula quando você parte de um ponto e retorna ao mesmo ponto. Então, aqui eu desenhei. Agora, nós temos que adotar um ponto para a gente começar a se mover. Eu vou começar a se mover a partir daqui, ó. Vou considerar esse ponto aqui como sendo o ponto A. Vou me mover a partir dali. Agora, em que sentido eu vou me mover?
Você pode se mover no sentido que está a corrente mesmo aqui, ou no sentido contrário. Para isso que eu desenhei dois. Eu vou considerar aqui o ponto A também. Ó, o ponto A aqui. Sendo que nesta malha, eu vou me mover nesse sentido aqui, ó. E nesta daqui, eu vou me mover nesse sentido aqui. Então, eu vou partir daqui, na malha, que eu vou chamar de malha A, eu vou me mover no sentido horário. E na malha B, eu vou me mover no sentido anti-horário. Só para mostrar que as duas situações, eu vou calcular a mesma coisa, que é a corrente elétrica, e vai dar o mesmo resultado. Como que você vai proceder? Então é o seguinte, ó, eu vou partir daqui, vou percorrer essa malha no sentido que eu adotei, no sentido horário, olha. E quando eu retornar no ponto A de novo, a soma de todas as tensões tem que dar zero. Então, vou começar aqui, ó, partir do A. A primeira tensão é quando eu multiplico R1 vezes I. Então, se eu pegar R1 vezes I, vai dar a primeira tensão. Continuando. E2 já é tensão. Aí, o que você vai fazer? O sentido que eu adotei entra no positivo ou no negativo de E2? Veja que o sentido entra no positivo, então aqui é mais. E2. Continuando. Olha, o sentido que eu adotei é o mesmo sentido da corrente. Então, vai ser mais. Qual é a próxima tensão? R2 vezes I. R2 vezes I é tensão. Continua. O sentido que a corrente passa no R2 é o mesmo sentido que eu convencionei. Então, vai ser mais R2 vezes I. Olha, o sentido que eu adotei entra no negativo de E1. Então, é menos E1. Olha, o sentido da corrente é o mesmo sentido que nós adotamos, então é mais R1 vezes I, cheguei no A, igual a zero. Então, veja que tensão, 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 igual a zero, ou seja, a soma de todas as tensões na malha tem que dar zero. Aí eu tenho o que diz a segunda lei de Kirchhoff. Aí agora na segunda situação, aqui eu calculei, vamos imaginar que eu calcule a corrente. A corrente vai dar um valor exatamente igual ao outro. A única diferença é que aqui eu mudei o sentido que eu vou percorrer a malha, mas a situação é a mesma. Então como você vai fazer? Agora eu vou sair daqui e vou percorrer a malha nesse sentido. Então eu vou fazer este movimento aqui, ó, e vou retornar aqui. Então olha só, se eu saio daqui e passo no primeiro resistor, que é o R interno 1. Mas o sentido que eu estou me movendo é contrário a essa corrente. Então, aqui vai ficar, vou botar de preto aqui, ó, menos R1 vezes I. Por que menos? Porque o sentido que eu estou me movendo é contrário a corrente que está passando por aqui. Agora, o sentido que eu estou movendo entra no positivo. Então, é mais E1. Bom, para você saber se o E1, o E2 é positivo ou negativo, é o sentido que você convenciona. Como eu estou me movendo nesse sentido anti-horário e ele entra no positivo, é mais. Agora, olha aqui, a corrente agora vai passar aqui, ó. Olha, o sentido que eu estou me movendo. O sentido que eu estou movendo é contrário a I, então é menos R2 vezes I. Continua. Olha, o sentido da corrente aqui é para baixo, eu estou subindo, então é menos R2 vezes I. Olha o sentido que eu convencionei, entra no negativo, então é menos E2. Agora aqui, ó, o sentido que eu estou me movendo é contrário à corrente, então vai ser menos, ó, menos R1 vezes I, cheguei no ponto A, igual a zero. Esse menos daqui é o mesmo daqui, como eu mudei de linha, eu botei o sinal de novo.
Beleza? Então, vejam que não importa o sentido que você está se movendo na malha, o que eu vou encontrar vai ser sempre a mesma coisa. Agora, vamos imaginar, de novo, vou falar aqui, vamos imaginar que o sentido correto da corrente não fosse esse daqui. No final do cálculo, você encontrar um número negativo, indicando para você que o sentido que você considerou não é aquele, é outro. Beleza? Então, isso são leis de Kirchhoff, lei dos nós, lei das malhas. É claro que é mais interessante você trabalhar com as leis de Kirchhoff em circuito mais complexo, que tem várias malhas. É claro que nesse daqui dá para trabalhar com a lei de Pouillet tranquilamente, mas quando você tem mais de uma malha, já fica mais complexo trabalhar com a lei de Pouillet. É melhor a lei de Kirchhoff. Beleza? Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí. Então, vamos ao exemplo. Para o circuito da figura, está aqui, determine as intensidades das correntes elétricas em todos os ramos. Ramo, como eu falei, é isso aqui, ó, este lado, este, todos esses ramos. Vejam que aqui eu tenho um circuito constituído de duas malhas. Olha, duas malhas. E eu estou vendo que aqui eu tenho dois nós. Isso daqui é um nó e esse daqui é outro nó. Olha, encontro de 3 fios, 3 ou mais é um nó. Isso daqui não é um nó? Não, porque aqui são 2 fios só. 3 ou mais é um nó. Então, aqui eu tenho 2 nós. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adotar um sentido para a corrente aí. Que sentido é? Você que escolhe, não importa. Eu vou considerar o sentido assim, ó. Aqui tem uma corrente, ó, que eu vou chamar de I1, ela vem aqui, I1, vem aqui, I1. Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tem uma corrente subindo aqui, I2, olha, aqui eu vou botar I2, sobe aqui I2, e vejo que o 1 e o 2 se encontram aqui. Para onde que tem que ir? Para cá. Então, aqui, ó, vai chegar I3, I3 vai para lá, desce aqui I3, aqui I3, vem para cá I3. Aí, ó. Aí esse I3 que chega aqui, ó, quando chega neste nó, uma parte vem para cá, sobe, e a outra vem para cá, que seria o I1. Beleza? Então aqui, ó, I1 vem aqui e chega aqui. I2 vem e chega aqui. Aqui vai passar I3. Quando o I3 chega aqui, divide, ó, I2 para cá, I1 para cá e assim por diante. Bom, então nós temos aí... ele quer saber qual é a corrente em cada ramo, então ele quer saber quanto vale o I1, ele quer saber quanto vale o I2 e quer saber quanto vale I3. Aí está, é isso que ele quer saber. Então, para isso, nós temos duas leis de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Então, eu vou considerar aqui em cima como sendo um nó. Vou trabalhar com este nó aqui. Então, se isso aqui é um nó, aqui também é. Mas eu vou trabalhar com esse de cima. Se isso é um nó, nós sabemos que a corrente que chega ao nó soma. Quais são as correntes que chegam ao nó? I1 mais I2 é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, chegou I1 e I2 e saiu I3. Então, vejam que aqui eu não conheci 1, eu não conheci 2 e não conheci 3. Então, esta primeira lei aqui não me satisfaz. Vou escrever aqui, lei dos nós, não me satisfaz por enquanto, porque eu não sei. Eu tenho 3 incógnitos, não dá para fazer nada aí. Agora vamos para a segunda lei, que é a lei das malhas. Olha, aqui eu tenho uma malha e aqui outra malha. Esta malha daqui eu vou chamar de alfa. E vou andar nesta malha nesse sentido aqui, ó.
E aqui eu tenho uma malha que eu vou chamar de beta. O sentido que eu vou andar aqui é o mesmo. Podia ser o contrário? Poderia. Aqui também podia ser o contrário? Claro que pode. Eu escolhi andar nessa malha alfa, nesse sentido, e na malha beta no mesmo sentido. Podia ser o contrário, não tem nada demais. Então, o que diz a segunda lei de Kirchhoff ou lei das malhas? Que a soma das tensões, partindo de um ponto e chegando ao mesmo ponto numa malha, a soma tem que dar zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir daqui do nó, esta primeira malha alfa, vou fazer este movimento aqui, ó, e vou retornar ao A. E na B, eu vou sair daqui e vou retornar aqui. Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer agora usando a lei das malhas. Aí, ó, estou usando a lei das malhas agora, hein? A lei dos nós não deu para a gente fazer nada, agora eu vou a lei das malhas. E eu tenho aqui, primeira malha é alfa. Então, eu vou sair daqui, olha, o sentido que eu convencionei é esse. Então, eu vou sair daqui, vou fazer este movimento e vou retornar aqui. Então, vejo que quando eu sair daqui e passo nesse primeiro resistor de 3 ohms, ó, o sentido da corrente é para cima e eu estou me movendo para baixo. Então, é menos 3 vezes I2. Ó, corrente que passa aqui subindo é I2 vezes 3. Menos porque o sentido da corrente é para cima, eu estou movimentando para baixo. Olha o sentido que eu estou indo, entra no positivo, então é mais 13. Aí, ó, continuando aqui, ó, o sentido que eu estou indo entra no negativo, então é menos 10. O sentido que eu estou indo, ó, concorda com o sentido de I2, então é mais 2 e 1. Cheguei ao A, igualei a zero. Então, vamos ver o que a gente pode arrumar aqui. Então, aqui vai ficar menos 3 e 2, mais 2 e 1, mais 3 igual a zero. Menos 13 mais 13 menos 10 dá 3. Então, vejam que aqui eu tenho I2 e 1, também não consigo sair daqui. Então, eu encontrei mais uma equação. Agora eu vou para malha beta. A malha beta. Mesmo esquema, eu vou sair daqui, o sentido que eu considerei é esse. Vou fazer este movimento, vou chegar ao A. Então, o sentido que eu me movo do A para cá entra no negativo. Então, é menos 14. Olha, o sentido da corrente 3 é o mesmo sentido que eu estou me movendo. Mais 4 e 3, R vezes I. O sentido que eu estou me movendo entra no positivo, então é mais 3,5. Então, aqui vai ficar mais 1 vezes I3. O sentido que eu estou me movendo entra no negativo, então é menos 13. O sentido que eu estou me movendo é o mesmo de I2, então é mais 3 e 2. Cheguei ao A, igualei a zero. Vamos ver o que a gente pode arrumar aqui. Olha, 4 e 3 mais 1 e 3 vai dar 5 e 3. Aí, ó, 5 e 3. Aqui só tem I2, então é mais 3 e 2. Aqui, ó, 3 e 2. Então, aqui é menos 14. Menos... Aqui, ó. Então, aqui vai dar, ó, mais 27, menos 27, menos 27. Então, menos 27 mais 3,5. Então, aqui, ó, subtraindo isso aqui vai dar 5, 3, 2. Aí, ó. Então, 23,5, que é menos 23,5 igual a zero. Então, está aí. O mesmo esquema da de cima, ó. Tenho aqui duas incógnitas, olha, I2 e 3, aqui 2 e 1. Agora eu tenho que trabalhar com essas equações para poder encontrar o que nós queremos. Então, aqui, ó, para você montar um sistema, aqui tem I2 e 1, aqui I3 e I2. Para você montar um sistema, ou os dois têm que ficar com I1 e I2, ou I2 e I3,
ou I1 e I3. Aqui não pode ficar com corrente diferente daqui. Aí 2 e 1, I3 e 2 não dá. Se aqui ficar I2 e 1, aqui tem que ficar I2 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar todas as duas equações com I2 e I1. Então, no lugar do I3, eu vou substituir por I1 mais I2. Então, vai ficar assim, ó, 5 que multiplica I3. I3 é I1 mais I2, mais 3 e 2, menos 23,5 igual a zero. Vou fazer uma distributiva aqui, ó. Então, vai ficar 5 e 1, mais, aqui vai dar 5 e 2, mais 3 e 2, vai dar 8 e 2, menos 23,5 igual a zero. Agora sim, ó. Agora eu tenho aqui I2 e 1 e aqui 2 e 1. Então, eu vou montar um sistema com essas duas equações, ó, com essa e com essa. Então, agora vai ficar assim, ó. Ó, menos 3 e 2, mais 2 e 1. Aqui, menos 5 e 1, mais 8 e 2. Então, vai ficar... Vejam que aqui é 5 e 1, aqui é 2 e 1. Aqui é menos 3 e 2, aqui é 8 e 2. Então, eu vou multiplicar essa equação em cima por 8 e essa daqui embaixo por 3. Ó, vou multiplicar por 8 e por 3. Então, multiplicando aqui por 8 e multiplicando aqui por 3, vai ficar assim, ó, menos 24 e 2, mais 16 e 1, mais 24 igual a zero. E multiplicando aqui embaixo por 3, vai ficar, botar aqui, ó, 15 e 1, ó, 15 e 1, mais, aqui vai ficar 24 e 2, aí está, mais, não, menos, 3 vezes vai dar 15, 3 vezes 5, 15, 9, 10, 70,5 igual a zero. Agora sim, ó, aqui tem um sistema que eu resolvo pelo método da adição. Então, menos 24 e 2, com mais 24 e 2 cancelei. Então, aqui deu 16 e 1, mais 15 e 1, dá 31 e 1. Aqui vai dar mais... não, aqui embaixo é menos, desculpem, que é menos, ó, porque aqui é menos 23,5 vezes 3. Então, aqui vai ficar menos, fazendo esta subtração aqui, 70,5, 24, vai dar 5, 6, 10 menos 4, 6, aqui vai dar 4. Então, 46,5 igual a zero. Aí vai ficar I1 igual a 46,5 dividido por 31. Então, já encontramos I1. I1 vale, então 46,5 dividido por 31, aqui vai dar 1. 31 vai dar 5, 1. Aqui vai dar 5, então 1,5 amperes é a primeira corrente que passa naquele primeiro ramo lá. Agora eu vou substituir, ó. Pode substituir nessa daqui ou na de cima para encontrar o I2. Vou substituir na de baixo, ou na primeira, vai. Então vai ficar menos 24 e 2, mais 16 e 1, que vale 1,5, mais 24 igual a zero. Então, aqui vai ficar menos 24 e 2, mais, vou multiplicar aqui, isso vê quanto dá. Vai dar 38, 6, 1, 14, então vai dar 24, ó, mais 24 igual a zero. Então, vai ficar menos 24 e 2, mais 40
e 8 igual a 0. Então, I2 vai ser igual, passa para cá, 48 dividido por 24. Então, I2 vale 2 amperes. Então, está aqui a nova corrente que passa naquele segundo ramo lá. E agora, para achar o I3, eu pego I1 e I2 e substituo aqui, ó. Então, vai ficar I1 mais I2 igual a I3. I1 é 1,5 mais 2 igual a I3. Então, I3 é igual a 3,5 amperes. Aí está todas as correntes que passam em cada ramo. É claro que isso aí é um pouquinho mais delicado, mas não é nada de bicho de 7 cabeças. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Agora não esqueça, se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa aquele sininho lá para receber notificações de novas aulas e, mais importante, compartilha esse vídeo aí, que é importante. Valeu, galera!